Boa noite, que bom estarmos juntos para mais uma live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Eu estou vendo aqui o Zuca, Ezequiel, Beth, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Eli, Cidinha, sejam todos bem-vindos. E hoje a nossa atividade nessa live é estudar de forma breve, bem ligeira, 3 obras da doutrina espírita. O livro Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas, como sempre fazemos, damos alguns recados pertinentes ao funcionamento da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, que se localiza à Rua João Pecne, número 537, no município de Poá, São Paulo. O meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e vamos dar alguns recados. O funcionamento das atividades virtuais se compõe das nossas lives, todos os dias às 18 horas, e também os cursos que no momento estão sendo ministrados. O curso que é o Espiritismo e o curso de Educação Mediúnica. Ambos os cursos já estão em franca atividade, portanto, não é mais possível matricular-se, nesses cursos. Porém, para o ano que vem, temos a previsão de cursos de passe e de aprendizes do Evangelho. Então, para o ano que vem, sim, será possível matricular-se e nós, quando chegar mais próximo, vamos já dar publicidade a esses cursos. No próximo domingo, em nossa casa, nós teremos a abertura da Feira do Livro Espírita, a partir das 9h30. Portanto, neste dia, a palestra ela terá uma duração menor, vai das 9 às 9h30, para que possamos então abrir a feira. E nos dias subsequentes, onde a casa oferece atividades presenciais, a Feira do Livro vai continuar. Então, quais são as atividades presenciais em nossa casa? No domingo, às 9h, temos palestras doutrinárias. Na segunda-feira, ela é uma atividade privativa para os trabalhadores da casa, para os médiuns. Entretanto, havendo sempre necessidade, é importante frisar, a pessoa que precisar de um tratamento espiritual, houver uma necessidade muito grande, pode chegar na segunda-feira por volta das 18h30 e procurar por João Firmino, que é o médium encarregado de realizar as entrevistas fraternas a fim de indicar, orientar o assistido sobre o tratamento mais adequado ao seu caso. Na quarta-feira temos também palestras, mas é bem curtinho o período, vai das 8 às 8h30, isso envolvendo a palestra de cerca de 15 minutos e o passe magnético. Já na quinta-feira, nós temos estudo de obras básicas. Estamos estudando o livro Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, que é hoje, nós temos também uma palestra, mas voltada especificamente para o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas são, então, as nossas atividades. Convém lembrar que temos uma campanha de fraternidade em nossa casa, que acontece todo segundo sábado de cada mês, das 15 às 16h30. Nessa ocasião, nós recebemos por doação mantimentos e produtos de higiene e limpeza. Com esses produtos, nós conseguimos montar uma cesta básica e doar às famílias cadastradas em nossa casa. Atualmente são 22. Então, no sábado fazemos a arrecadação, no domingo os trabalhadores da campanha montam as cestas e na segunda-feira as famílias cadastradas vêm retirar
na sede da Casa Espírita Maria de Nazaré. Queridos amigos, esses eram os recados. Acho que só me esqueci de um detalhe. No último domingo de cada mês, nós estamos fazendo o Evangelho online. Quem tiver interesse é pelo Google Meet, salvo engano. Então, quando é umas 5:45, o Ezequiel, nosso amigo que coordena, ele envia o link para que assim todos possam entrar e participar. Vai das 16 às 16h40 no máximo, né? Porque agora existe uma duração, não pode ficar mais que 1 hora, né? Então, é isso. Quem tiver interesse pode se inscrever, pedir mais informações pelo número 963004552, repetindo, 963004552, que é o WhatsApp da nossa casa. Queridos amigos, queridos irmãos, que a doce paz de Maria continue a nos envolver a todos e nesse momento façamos a prece que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou como forma de falarmos ao nosso Pai Celestial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje pelo livro Caminho, Verdade e Vida. Escolhemos a lição, a mensagem de número 75, cujo título é Na Casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgue, pois, o teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca esqueças tão grandiosa lição. Na casa de César é o título da mensagem de hoje e fala-nos diretamente a nós cristãos, pois que Emmanuel nos fala inicialmente
dos irmãos na crença. Então, aqui, olhe como ele inicia. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença. E na crença, particularmente, na doutrina espírita, no espiritismo. Então, é muito corrente, é muito comum julgarmos aqueles que detêm poder, que detêm fortuna, acreditando que pelo simples fato de terem esses dois fatores em mãos, poderem usufruir de uma grande fortuna, de benefícios que um cargo de grande poder exerce, então a tendência é julgarmos, como disse Emmanuel, que é um traidor do Cristo, que o poder corrompe, que a fortuna cega, mas tenhamos cuidado com os nossos comentários descabidos, que não têm cabimento no linguajar de Emmanuel, o autor espiritual desse texto. Tenhamos a certeza que aqueles que detêm um poder político, aqueles donos de grandes fortunas, como diz o texto, têm mais aborrecimentos por conta dos encargos que a vida lhes impõe do que alegrias. E muitas vezes julgamos equivocadamente, considerando que não são boas pessoas, que se deixaram corromper e que, portanto, não fazem o bem, não praticam a caridade desinteressada e seus esforços não devem ser levados em conta. Mas o que Paulo, no versículo de início da nossa mensagem, nos fala que todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. César na época era Nero. Então Nero, ele era o imperador, né? Ele era o todo-poderoso de Roma, mas mesmo em sua casa, mesmo nos seus domínios mais estreitos ali, havia cristãos, havia aqueles que seguiam o Cristo, que admiravam a doutrina cheia de amor, de perdão, que o Cristo veio nos ensinar. E mais, eles não somente admiravam, como exercitavam essa doutrina. Eles vivenciavam. E por várias vezes, esses cristãos que tinham dinheiro, que tinham poder, ajudaram a Paulo a sair de situações difíceis, porque Paulo era muito perseguido pelo fato de levar a boa nova, a verdade, e ele era de uma coragem assombrosa. Então era muito perseguido, e esses cristãos da casa de Nero, de onde jamais poderia se imaginar que a ajuda pudesse chegar, mas vinha e era sempre bem-vinda. Então, meus amigos, vamos refletir a respeito deste tema, de não julgarmos apressadamente aqueles que aparecem na mídia, com poder, com dinheiro. Vamos nos abster desses julgamentos, porque podemos estar sendo extremamente injustos. Já disse-nos Jesus: não julgueis para não serdes julgados. Então, é certo que a justiça humana julga, e é necessário, pois que se não houver uma repressão ao mal, ele avança e os bons serão as suas vítimas, não é? Mas não é nesse sentido que estamos falando, é aquele julgamento precipitado,
aquele julgamento de quem não conhece a fundo, que não conhece a história desde o início e se apressa a julgar, condenar e executar. Meus amigos, essas foram as considerações da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos então agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos os itens 7 e 8 do capítulo 7º. Este capítulo tem por tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos lembrar que pobres de espírito, diferentemente do uso corriqueiro, não é um infeliz, porque as pessoas dizem assim, ai, fulano teve essa atitude porque é um pobre de espírito. Mas não, pobre de espírito no sentido do evangelho é a humildade. Ser pobre de espírito é, portanto, ser humilde, reconhecer a sua pequenez e fazer de tudo para, com essa humildade, buscar o conhecimento, praticar o bem e elevar-se intelectual, espiritual e moralmente. Nós estudaremos os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Vamos à leitura? Naquele tempo, respondendo, disse Jesus, graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, os humildes, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os pobres de espírito, e os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão, espertalhão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-as do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. Vamos parar por aqui. A leitura seria mais extensa, entretanto, pelo nosso pouco tempo na live, vamos parando por aqui, sugerindo a quem puder a leitura dos itens de 7 a 10 do capítulo 7º, Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Nesta passagem, Jesus inicia por agradecer ao Pai Celestial por ter ocultado aos sábios e prudentes as suas verdades, as suas leis, mas tê-las mostrado aos pobres de espírito. E Kardec argumenta que seria de estranhar, pois que os sábios e prudentes seriam mais aptos a compreender, pois têm conhecimento, têm instrução, têm vivência na vida mundana. Mas o texto de Kardec
depois do trecho do Evangelho, né, do Novo Testamento, Kardec vai discorrendo que os sábios na antiguidade não tinham o mesmo sentido, a palavra sábio, que hoje nós damos, porque sábio para nós é aquela pessoa que tem muito conhecimento, que com muita certeza escolhe, faz as melhores escolhas, conhece profundamente a alma humana, tem conhecimento mundano, mas também espiritual. Então, sábio para nós hoje tem outro sentido, outro significado. Porém, naquela época, os sábios eram os espertalhões, aqueles que querem levar vantagem em tudo, que se beneficiam ao prejudicar o próximo e que renegam a Deus. Esses eram. Então, Jesus agradece a Deus por ele ter escondido a sua grande lei para esses espertos. Ora, e os pequeninos, que são os humildes, aceitam, se inclinam, se humilham perante o Pai, porque sabem que sem o Pai nada são. Então, os humildes de coração, em outras palavras, os pobres de espírito, reverenciam a Deus. Então, Deus, em sua infinita bondade, retribui este louvar dos pequeninos, dos simples, dos humildes, apresentando-lhes as suas leis. Então, fica claro que esses mistérios não foram ocultos porque Deus faz represálias àqueles que, embora tendo conhecimento mundano e se julguem superiores aos outros, não quer dizer que Deus tenha rejeitado. Não, é que eles, os orgulhosos, os vaidosos, eles não se encontram aptos a conhecer Deus, uma vez que rejeitam, tratam Deus de igual para igual, como se fosse um coleguinha. Quando não rejeitam, não reverenciam, portanto, o Pai Celestial por toda a criação, pela sua existência. Mas um dia acordarão da sua negligente, né, desse sono negligente, desse dormir mundano, e acordarão para as verdades espirituais. Não sem dor, porque nós sabemos que o orgulho, a vaidade, a inveja, todas essas paixões, para serem buriladas em nós quando não desejamos ardentemente nos reformar para melhor, nós teremos que ser submetidos à dor para podermos acordar. E assim será, meus amigos. Graças a Deus, foram essas os comentários, as reflexões a respeito do texto lido. E agora nós vamos para a pergunta de O Livro dos Espíritos. Nós estudamos o Livro dos Espíritos toda sexta-feira com uma questão. Então é uma dose para lá de homeopática, né? É uma questão por sexta-feira. E hoje nós faremos a leitura e comentaremos brevemente a questão de número 618. Esta questão encontra-se no livro 3º de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos se divide em 4 partes, em 4 livros. Então, o livro 3º, ele vai nos falar das leis morais. O livro 1º vai falar das causas primárias. O livro 2º vai nos falar do mundo espírita ou dos espíritos. Mas nós estamos no livro 3º, que nos traz as leis morais do Pai Eterno.
E a questão 618 diz o seguinte: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Aquele que é cético, aquele que é incrédulo, aquele que é materialista, acredita que a vida tão somente existe na Terra. Então, para o materialista, essa pergunta ficaria completamente sem sentido. Porque como assim leis de outros mundos, mas só existe vida habitada na Terra? Entretanto, quando Kardec faz essa indagação aos espíritos superiores, ele já sabia de antemão que, como Cristo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, há inumeráveis mundos que nos cercam. E ele faz essa pergunta, se as leis de Deus, elas são as mesmas para todos os mundos. E os imortais, os espíritos superiores, respondem a Kardec: a razão nos diz que elas, as leis divinas, devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, nós sabemos que os mundos, eles são das mais variadas categorias. Temos mundos primitivos, de expiações e provas, de regeneração. Nós temos os mundos felizes e temos também os mundos celestes, também chamados divinos. E entre esses mundos existem outras infinitas gradações, melhor dizendo. Então, será que a lei de Deus é a mesma? Vamos pensar. O que os espíritos nos ensinam é que a lei de Deus é imutável e eterna. Então, a lei de Deus, ela é vigente em todos os mundos. Entretanto, cada ser, em cada orbe, em cada planeta, percebe as leis divinas conforme a sua percepção, o seu conhecimento. Então, outro dia eu vou dar um exemplo novamente. Vamos imaginar que a lei de Deus seja a língua portuguesa escrita. Então, o código culto da língua, com todos a sua pujança, com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, a nossa língua portuguesa. Porém, como os habitantes do planeta Terra... se eu estou falando da língua portuguesa, tem que ser nós aqui brasileiros, né? Então, como nós, brasileiros, enxergamos, sentimos, percebemos a língua portuguesa? A língua, estou dizendo, escrita, né? Alguns são analfabetos. Então, quando eles olham para o que está escrito, só conseguem ver símbolos, linguagem cifrada, não conseguem, portanto, decifrar o que está ali escrito. Existem aqueles que são considerados analfabetos funcionais, escrevem o nome, mas também não conseguem ir muito além disso. Tem aqueles que até conseguem ler, mas juntam as sílabas, leem as palavras, conseguem até ler frases. Entretanto, não conseguem dar sentido àquilo que leram. E, finalmente, há aqueles que conhecem a língua culta, as suas normas, a gramática, conhecem a literatura, enfim, análise sintática, todas essas questões que o conhecimento nos traz. Então, a lei de Deus, vamos fazer assim um exemplo, né? Uma analogia bem simples, não é? Bem chão. Então,
A língua portuguesa está ali, mas nem todos a percebem. Então, para aquele que não sabe ler, é como se a língua não existisse, não é? Então, assim é, nos mundos mais adiantados, a lei de Deus, ela é exercida com toda a sua pujança, com todo o seu poder, com toda a sua extraordinária beleza. Nós ainda estamos a caminho desta luz. Portanto, em mundos superiores, as leis são mais purificadas, as leis de Deus. E quanto mais nós, criaturas, nos elevamos pelo padrão dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, nós vamos ter condições de compreender melhor as leis imutáveis e eternas do Pai Celestial. Queridos amigos, acabamos por aqui, nós estamos encerrando a nossa live, não sem antes agradecer de todo o coração a todos vocês que nos acompanharam hoje com suas boas energias, nos sustentando na condução dos temas lidos e apresentados. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento. Sempre fazemos esta prece dedicando-a a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, mas também Mãe espiritual de cada um de nós. Assim, tenhamos a certeza que da equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré há emissários trazendo luz e paz aos nossos lares, aos nossos corações, aos nossos familiares. Ergamos, elevemos o nosso pensamento e façamos a prece a Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Tem um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por vocês, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma criatura que é fumante, mas que ele quer largar, ele pode ter recaída? Pode ter recaída, mas ele fica triste de ter tido a recaída. Ele chora, pede ajuda, a ajuda vem, e ele tenta de novo com todo esforço. Somos nós, gente, que ainda erramos, mas nós não queremos errar mais, embora ainda possamos cair. Mas mesmo que nós caiamos, nós não vamos ficar chorando no chão, rolando, igual uma criancinha que vai no mercado e a mãe não dá o que ele quer, aí fica rolando no chão. Mas não vão dar esse vexame mais, né? Não é? Então, a homoafetividade não é proibida pela doutrina espírita, tá? Então, é isso, gente. Ainda havia bastante para falar, talvez possamos, em outra live, dar continuidade, é um assunto muito interessante. Inclusive, colocar na história antiga, a história medieval e atual, em várias partes do mundo, não é? Como foi, como é, e como vislumbramos que venha a ser no futuro. Tá certo? É um tema vasto, vale a pena a gente, oportunamente, voltar a tratar dele. Tá bem? Então, agradeço imensamente a presença de todos. Muito obrigado, um abraço. Vamos fazer uma prece para a gente, então, finalizar a live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração. Abraço, Zé Faria. E, gente, hoje não caiu a live nenhuma vez, vocês viram?
As últimas aí caíram 2, 3, 4 vezes, dava até uma tristeza. Mas hoje não caiu nenhuma vez, gente. Bom dia, boa noite, Aparecido Afonso. Um abraço, um beijo no coração e muito obrigado e até a próxima.